Eu ia dizer bom dia a todos, mas em bom rigor é boa tarde. O Dr. Nicolau Santos teve um imprevisto de última hora e não se poderá juntar a nós. Em todo o caso, agradeço aos que conseguiram e aos que resistiram. Com economistas desta craveira, seguramente que a utilização do tempo será eficiente e, portanto, dando já o mote, eu não vou fazer nenhuma introdução, vou passar a palavra ao professor João Ferreira do Amaral. Muito obrigado. Eu vou ter que sair há uma hora, portanto peço já desculpa a todos, e em particular a quem estiver no uso da palavra nessa altura, daqui por um quarto de hora, mas tentarei, em menos de um quarto de hora, dar a minha visão, ou tentar dar a resposta à questão o que é que a atividade económica pode influir nas eleições, ou no resultado das eleições. Eu devo dizer que sou, em geral, bastante cético em relação a um determinismo, situação económica versus resultado de eleições, em geral, por todo lado. A experiência demonstra que não há esse determinismo, pelo menos para situações, podemos dizer, relativamente normais. Claro que se há de repente um boom muito intenso numa economia, ou pelo contrário, uma recessão muito grave, é evidente que isso tem incidências sobre os resultados eleitorais, mas para situações relativamente normais, de situação económica relativamente normal, penso que não há um determinismo claro sobre o resultado eleitoral. Pode haver uma inclinação, mas será sempre, a meu ver, em minha opinião, pode ser que esteja a subvalorizar demais, mas será sempre algo de bastante menos determinístico que temos tendência a considerar. Isto vale, a meu ver, para todo o lado, mas no caso dos Estados Unidos ainda há uma complicação adicional. É que, de facto, os Estados Unidos são 50 Estados e muitas das competências que têm a ver com o evoluir da economia, muitas não são federais, são dos próprios Estados. E, portanto, as questões que se passam ao nível de Estado são determinantes, principalmente para uma eleição que ela própria tem a ver com o feita através dos Estados. E isso é sintomático porque, olhando, por exemplo, para a evolução económica dos Estados Unidos, recente, para a evolução recente, vemos que ela é bastante diferenciada de acordo com os Estados. Há Estados que estão a crescer bem, têm taxas relativamente elevadas, há outros que não, que estão semi-estagnados, o desemprego também não é uniforme e por aí fora. Por isso, para uma análise que possa ter alguma relevância, será sempre necessário uma análise muito fina, que vá muito para além do que são os indicadores globais da macroeconomia. E mesmo nos indicadores globais da macroeconomia, não há nada de muito extraordinário hoje na evolução da economia americana. O crescimento económico é razoável, cerca de 2% ao ano, mas não se pode dizer que seja também muito excepcional. A situação do desemprego, ou se quiserem de emprego, é boa. De facto, a taxa de desemprego anda por volta dos 3,5% da população ativa, mas a verdade é que também já era boa antes, no final do Obama. Portanto, a diferença existe, mas não é nada muito especial e é uma variável que tem vindo a descer desde o início da década de 2010. Portanto, não me parece que, quer pela situação geral de relativa autonomia entre situação económica e resultado eleitoral, quer para a situação específica dos Estados Unidos, não penso que se vá ser um fator muito relevante nas eleições, salvo se, entretanto, aqui até lá suceder alguma coisa de muito especial. Por isso, a minha primeira consideração tinha a ver com esta relativa, na minha opinião, caráter relativamente secundário da evolução económica na determinação dos resultados eleitorais. Há depois um segundo aspecto que tem a ver com a economia, mas não é tanto com o resultado da evolução da economia, não é tanto com indicadores quantitativos, pelo menos no imediato, e que tem a ver com as guerras comerciais. De facto, o Trump iniciou, como sabemos, algumas guerras comerciais. Como disse o Francisco Seixas da Costa, e bem, tem incidência agora também no próprio funcionamento da OMC, e isto pode ter consequências, de facto, a nível da opinião pública. Mas não me parece que, mais uma vez, essas consequências sejam muito determinantes.
Quem estará envolvido são basicamente os lobbies, ou os lobbies que perdem com as restrições proteccionistas, ou os lobbies que ganham com as restrições proteccionistas. Portanto, haverá aí uma guerra de lobbies que farão a sua propaganda, com maior ou menor êxito. Os interesses a longo prazo dos Estados Unidos não serão com certeza objeto de reflexão para a grande maioria do eleitorado. Portanto, não sei se as guerras comerciais, que ainda por cima neste momento parecem estar um pouco apaziguadas, poderão ter uma evolução, irão ter uma consequência importante a nível dos resultados eleitorais. O funcionamento da Organização Mundial de Comércio pode-nos interessar muito a nós, ou a mim, enquanto economista, mas penso que a maior parte do eleitorado também estará um pouco, passa a expressão, nas tintas para aquilo que vai suceder na Organização Mundial de Comércio. Portanto, além disso, pessoalmente estou convencido que, independente da forma buçal e atrabuliária com que o Trump trata os assuntos, as questões comerciais vão estar na agenda durante muito tempo, principalmente para a rivalidade entre os Estados Unidos e a China. E, portanto, este foi um afloramento, ou em parte foi um afloramento dessa rivalidade no que respeita à guerra comercial com a China, e ela não está resolvida, porque essa rivalidade é uma rivalidade séria, muito séria mesmo, a nível mundial. Penso que se alguma coisa se pode dizer é que os Estados Unidos, nesta gestão Trump, e se calhar em próximas gestões, quaisquer que seja o partido, ou melhor, o candidato que vai ser eleito, os Estados Unidos consideram que as instituições que regularam, de certa forma, o mundo até agora não são as adequadas para a sua posição enquanto defensora de uma superioridade de potência que está a ser ameaçada e inevitavelmente vai ser muito mais ameaçada no futuro. E, portanto, para lá da gestão de Trump, penso que estas são questões que continuarão na agenda e se aprofundarão até, e esperemos que não deem cenários mais desagradáveis ainda no futuro. Um terceiro aspecto que também tem a ver com a economia é o que tem a ver com as relações com a União Europeia e com o Reino Unido. O Trump anunciou, como estão recordados, e insistiu que irá fazer um acordo extraordinário com o Reino Unido, um acordo comercial extraordinário. É evidente que não podemos confiar nessas declarações de Trump, como em praticamente tudo o que ele diz, mas a verdade é que isso pode ter influência a nível europeu. Pode ter influência a nível europeu porque não esqueçamos que depois do Brexit, ou seja, depois de 31 deste mês, haverá um período de negociação que tem de ser bastante intenso e rápido relativamente às relações, àquilo que vai enquadrar as relações do Reino Unido com a União Europeia, e é evidente que a interferência dos Estados Unidos nessa matéria vai ser muito importante. Não sei muito bem, penso que ninguém sabe exatamente em que sentido, mas irá com certeza ser muito importante e, portanto, afetará provavelmente, de facto, a União Europeia, para além do impacto, eu já disse muito forte, do Brexit em si próprio. Mas, mais uma vez, será que isto terá consequências muito importantes nas eleições dos Estados Unidos? Tenho as maiores dúvidas. Provavelmente, ou quase certamente, o eleitorado norte-americano não estará muito virado para pensar e refletir sobre questões que têm a ver basicamente com a Europa e com o Reino Unido e muito menos com a evolução da economia e da sociedade americana. Portanto, em resumo, pode ser que esteja a subavaliar demais, mas do meu ponto de vista não vejo hoje, nos diversos domínios em que se pode avaliar uma interferência dos Estados Unidos, quer na Europa, quer no mundo em geral, e ao mesmo tempo também avaliando em termos dos indicadores macroeconómicos dos Estados Unidos, não creio que haja razões para supor que a economia vai ser um fator muito determinante das eleições. Salvo, como digo, se acontecer alguma coisa de grave até lá, o que é pouco provável, ou então, e esse é um nível de análise que me escapa, porque a minha análise foi basicamente macroeconómica, ou então que haja Estados que claramente estão em números
em número suficientemente importante que claramente estejam em dificuldades económicas e isso possa levar a algum descontentamento por parte do eleitorado. Mas, sinceramente, tenho as minhas dúvidas. Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Um conjunto de ideias importantíssimas e passava agora a palavra, no âmbito do meu compromisso de eficiência, à professora Clara Raposo. Ora bem. Então, muito boa tarde, já é tarde. É uma nova versão das 11h30, mas cá estamos cheios de entusiasmo e na realidade tem sido bastante interessante para uma economista e professora de finanças. Eu venho para aqui para ver se consigo ver o professor Paz Ferreira que me convidou para aqui estar neste grupo. Tem sido bastante interessante ouvir estas várias opiniões sobre o que se vai passar nas eleições dos Estados Unidos. Eu não vou dar exatamente a minha opinião, mas vou falar um bocadinho daquilo que acho que é o papel da economia no resultado destas eleições e fazendo também um pouco o apanhado daquilo que tem sido nas anteriores, na história dos Estados Unidos, o que é que tem acontecido nas reeleições dos vários presidentes, consoante a economia está melhor ou pior, portanto, utilizando um bocadinho esses dados. Para não estar para ir trazendo aqui um bocadinho de variedade ao estilo das apresentações, eu resolvi trazer uns slides apenas com uns sumários, uns tópicos, uns gráficos, qualquer coisa que tragam alguns números para que se marque também a diferença dos economistas nessa matéria. Então, e vamos lá ver o que é que se passa. Portanto, aquilo que eu aqui vou fazer é falar um bocadinho daquilo que as sondagens dizem que é o que verdadeiramente interessa aos americanos na hora de votar. E depois também tentar analisar um pouco aquelas duas Américas que existem e o que é que aparentemente são as grandes questões que de facto mais dividem os americanos na hora de votar, quando se lhes é perguntado diretamente o que é que acham que é mesmo mais importante na hora de votar, que fator é que para si é mesmo muito importante. E encontram-se bastantes diferenças quando falamos de eleitorado que declara ser republicano versus democrata, e acho que esses aspectos são relevantes quer para os economistas, quer para todas as outras profissões que nós queiramos considerar. E olharei também apenas para alguns dados económicos que nos mostram a evolução razoável da economia americana nos últimos anos, o que nos faz pensar que também não será por isso que vamos encontrar a economia, concordo perfeitamente com o que o professor Ferreira do Amaral aqui disse, a economia não me parece que venha a ser o fator determinante na decisão de votação dos eleitores americanos, uma vez que as coisas têm estado ok, digamos assim, até por comparação com o que se tem passado noutros grandes blocos económicos como a Europa, a União Europeia. E falar um bocadinho do que é que as perspectivas mundiais para 2020 trazem, bem como no caso dos Estados Unidos, e se isso eventualmente poderá vir a trazer aqui alguma alteração de perspectiva do ponto de vista de intenção de voto do eleitorado americano. E vamos então a isto. Ora bem, não se consegue ver muito bem, mas eu vou guiá-los sobre o que está neste quadro e basicamente o que aqui estamos a ver é, estas sondagens são conduzidas pela CNBC e basicamente indicam nas duas colunas, a primeira coluna diz-nos o que é que as pessoas votaram como extremamente importante ou extremamente e muito importante. Portanto, são a percentagem de pessoas que identificaram aqueles fatores como o mais importante e o menos importante. Dentro daquele primeiro retângulozinho que ali aparece a azul, aquele primeiro retângulo, está a economia. Portanto, 30% das pessoas que foram consultadas dizem que a economia é um fator muito importante, o fator extremamente importante não foram 80% das pessoas. É um fator importante, mas mais ainda como extremamente importante disseram que era o sistema de saúde, o terrorismo e a segurança nacional, a política de armas e a educação, por exemplo. E depois naquela segunda categoria que aparece no segundo retângulo que eu assinalei, temos preocupações com a distribuição de rendimento e da riqueza nos Estados Unidos, os déficits orçamentais e os impostos. E cá mais abaixo aparece o trade, o comércio com outras nações, sendo considerado como extremamente importante apenas por 18% dos eleitores. Ou seja, a economia aparece como um dos fatores mais relevantes por parte dos eleitores, mas não será aquele único ou aquele que é considerado como de maior importância no momento de votar no caso destas eleições. Portanto, se tem ali o seu peso, mas não será o fator mais importante. Na verdade, só 1/3 dos americanos é que dizem que a próxima eleição presidencial será sobre a economia, só 21% dos americanos é que dizem estar pior hoje do que estavam em 2016, quando o Sr. Trump tomou posse, e nós sabemos que atualmente até se vive um período com desemprego
historicamente baixo e um forte consumo, e a Bolsa, que é o mercado de capitais, que é um fator que os americanos seguem com muito mais atenção do que nós tendemos a seguir na Europa, tem estado em alta nestes últimos tempos. E mesmo entre o eleitorado democrata, que declaradamente diz que vai votar no Partido Democrata, menos de 50% dizem que creem que, mesmo que o candidato, se o presidente fosse o Joe Biden ou a Elizabeth Warren ou o Bernie Sanders, a sua situação financeira pessoal melhoraria. Portanto, quem vai votar democrata diz que não o faz por motivos económicos, pessoais, pelo menos. Okay? Portanto, são aspectos que me parecem interessantes que extraímos destas coisas. E um outro ponto que me parece engraçado em termos de diferenças entre preferências ou interesses, diferenças entre interesses de eleitorado democrata versus eleitorado republicano, é verificarmos que quando se fala de economia, que é a barra que aparece ali identificada a vermelho, 30% dos eleitores que disseram que eram, ou melhor, os eleitores que declararam ser democratas indicaram a economia como extremamente importante para a sua decisão votar em 30% dos casos, e exatamente o mesmo número de casos nos eleitores que declaram ser republicanos, ou seja, aparentemente a importância que atribuem à economia é semelhante no eleitorado democrata e no eleitorado republicano. Quando olhamos para a diferença, é o único caso, a única variável em que é zero a diferença entre os que disseram que eram republicanos versus os democratas. Mas se por acaso olharmos para outro tipo de problemas muito relevantes, como encontramos ali em cima ao primeiro, que é alterações climáticas, não é? A diferença entre as preocupações dos democratas versus os republicanos são muitíssimo significativas. Há uma diferença de 36 pontos percentuais, ou seja, 44% do eleitorado democrata diz que tem como preocupação extrema as alterações climáticas, enquanto que apenas 8% do eleitorado republicano declara preocupação com esta matéria. Ou seja, são pessoas diferentes, estamos a falar de duas Américas e de dois níveis de preocupação com o que está a passar. A mesma coisa no que diz respeito ao sistema de saúde, à distribuição de rendimento, por aí fora. Encontramos aqui classificando, no caso, por exemplo, outras preocupações em que o eleitorado republicano demonstra mais preocupação do que o eleitorado democrata, com temas como o aborto, o terrorismo, segurança nacional, por aí fora. Okay? Portanto, parece-me interessante analisarem estes resultados, mas aparentemente não é a economia que vai estar aqui a extrair grandes diferenças de opinião. Já agora, alguns dados económicos sobre aquilo que se tem passado nos Estados Unidos nestes últimos tempos. Como já foi aqui dito pelo professor Ferreira do Amaral, a taxa de crescimento dos Estados Unidos tem estado ok, na ordem dos 2% ao ano, como já acontecia antes da eleição de Donald Trump, com um desempenho que para os próximos anos talvez tenhamos aqui mais dúvidas sobre o que poderá acontecer à taxa de crescimento mundial. A taxa de desemprego num nível historicamente baixo, a taxa de crescimento dos salários tem sido bastante positiva, e o índice da Bolsa Standard & Poor's 500 subiu o número de pontos da Bolsa subiu de 2.300 em 2016 para 3.000 mais recentemente. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a ver é que em termos de crescimento económico, basicamente temos aqui o período George W. Bush a vermelho. Conseguem ver aquela mãozinha que está ali a mexer, não conseguem ali no gráfico de cima. Estou no gráfico de cima, crescimento do PIB. E depois temos o período de Barack Obama, temos aqui a grande crise financeira, e depois com Donald Trump tivemos uma taxa de crescimento semelhante àquilo que estávamos a ver aqui nos últimos anos de Obama, um bocadinho melhor de facto, com grandes estímulos dados à economia. A taxa de desemprego, que tinha crescido muito durante a crise, veio a descer na segunda fase do mandato de Obama, e o mesmo aconteceu agora com Donald Trump. Taxa de crescimento dos salários, aí vai ela, perdão. E quando chegamos aqui ao índice bolsista, tivemos aqui durante o mandato do presidente Trump, que aparece aqui a vermelho nesta secção, tivemos muita volatilidade nos mercados financeiros, que, como nós sabemos, se movem muito por dados fundamentais que surjam sobre a evolução das empresas e da economia, mas também se movem muito por informação que vai surgindo, e tantas fake news e tanta desinformação e tanta instabilidade também foi sentida em termos de volatilidade nestes mercados financeiros. Portanto, estes números não parecem ser maus para Donald Trump em termos de apreciação económica, não assustam propriamente o eleitorado americano. Há outros números que nos poderiam preocupar um pouco mais, então se fôssemos portugueses não nos calaríamos, estaríamos permanentemente a falar de questões orçamentais, aquela nossa obsessão com essa matéria. Aqui temos que, de facto, durante
o mandato presidencial de Barack Obama, quando chegámos aqui aos anos da crise financeira, houve um enorme pacote de estímulo dado à economia e o déficit cresceu muitíssimo e foi-se reduzindo nos últimos anos do seu mandato, e com Donald Trump e com o seu estímulo, o seu corte fiscal de 2017, tem aumentado esse seu déficit, não é? Estamos aqui a ver a dívida federal a aumentar, já assim acontece desde a crise financeira. E, por outro lado, há aqui um outro ponto que também não é brilhante para Donald Trump, que é o facto de, em termos de comércio externo, não ter tido grandes resultados, apesar dessa ser uma das suas grandes bandeiras, não é? Quando olhamos para a evolução de exportações versus importações, o que está aqui a passar, os resultados são piores do que eram antes do início do seu mandato, apesar de toda a sua conversa sobre as suas relações com a China e de todas as preocupações que aí tem trazido, as alterações, não terá tido aquele desempenho fabuloso que gostaria de apresentar certamente nesta matéria. Portanto, de acordo com algumas das bandeiras de Donald Trump, mais recentemente falou-se deste novo acordo comercial com a China, em que ele pretende reduzir, o déficit comercial, como nós sabemos, mas que ainda estamos para ver exatamente o impacto que vai ter. Depois temos também o acordo com o México e o Canadá, que tem sido bastante falado, como nós sabemos, em que há aqui alguns pontos que ele vai vendendo bem ao eleitorado americano, dizendo que agora exige-se mais incorporação de componente dos Estados Unidos naquilo que nós importamos, ou seja, para que se possam exportar para nós, para que nós importemos determinados produtos, garantimos que esses produtos depois tenham mais incorporação da nossa indústria por aí fora, e por outro lado também garantiu maior exportação de produtos lácteos, e vai dando exemplos muito concretos a diferentes franjas da população e vai aí conseguindo marcar alguns pontos e tendo alguns resultados para a sua economia e para as suas políticas. E depois também houve o grande efeito que mediaticamente também traz bastantes resultados quando chegamos ao eleitorado, tem a ver com a redução de impostos, em que ele baixou a taxa de IRC, digamos assim, de 35% para 21%, e teve aqui, de facto, muitos apoios em gente relevante, digamos assim, e isso vai trazendo algum efeito. Também, obviamente, aumentou o déficit, como se viu nos slides anteriores. Aspectos que podem trazer alguma alteração no potencial de Donald Trump ser reeleito nestas eleições. Ora bem, há neste momento talvez um ambiente mais pessimista para 2020 no que diz respeito ao potencial de crescimento económico. Nós assistimos aqui a algum desacelerar de trocas comerciais no último ano, por aí fora, também por causa das políticas de Trump, mas não exclusivamente. Portanto, há um desacelerar de crescimento económico em algumas partes do mundo, e os Estados Unidos não são neste momento a economia que mais cresce no mundo, longe disso, tal como a Europa. Se calhar isto no fundo é aquilo que nós devíamos esperar de economias de facto mais desenvolvidas, que se calhar não precisam de crescer tanto como se pensaria aqui há uns anos atrás, e há outras partes do mundo em que se irá sentir mais. Portanto, não serão fantásticas estas possibilidades, para além de que aquilo que temos agora, o encontro de Davos, o World Economic Forum, temos um conjunto de líderes mundiais que também têm algum relevo, se calhar infelizmente deveriam ter até mais relevo em termos de poder negocial, mas de facto temos um conjunto de líderes que se preocupam com outro tipo de questões que Donald Trump nega, como as alterações climáticas que já aqui mencionei, como rever o modelo de capitalismo, por aí fora. Portanto, tudo isto são discussões que vão passando um bocadinho ao lado daquilo que Donald Trump vai anunciando, mas que poderão vir a trazer alguma alteração na forma de operar até das empresas nos próximos tempos. Portanto, nos Estados Unidos, o que é que anda a preocupar Donald Trump? Basicamente, está preocupado com a recuperação da produção industrial, e até as notícias recentes, por exemplo, sobre a Boeing, não são muito positivas quanto à qualidade, à grande superioridade dos Estados Unidos face até à China no que diz respeito à capacidade de produzir por aí fora nestes setores. Os mercados acionistas, há muitas dúvidas atualmente se continuaremos a encontrar aquele boom do último ano, se isto se vai continuar a manter no próximo tempo, e depois a incerteza quanto ao resultado desta eleição nos Estados Unidos pode fazer com que a própria economia tenha um desempenho pior, porque normalmente quem investe não gosta de investir em contexto de grande incerteza, e o próprio ano de eleições pode trazer pior desempenho económico a Donald Trump. Por último, apenas aqui uma pequenina nota, com um gráfico até retirei do Economist,
que nos mostra simplesmente que, ora bem, nos Estados Unidos a maioria dos presidentes, como nós sabemos, são reeleitos. Quando a economia é forte nos anos anteriores, ou pelo menos quando não encontramos ali um período recessivo nos anos anteriores, é quase certo que o presidente que se recandidata é reeleito. A última vez que isto não aconteceu foi em 1892, portanto não será fácil inverter este ciclo. No entanto, também é verdade que Donald Trump, em termos de taxa de aprovação, quando se pergunta à população, no fundo, se tem admiração e se aprova o desempenho e a performance de Donald Trump, é das mais baixas de sempre. Portanto, neste gráficozinho que estou aqui a mostrar, esta curvinha vermelha aqui em baixo é Donald Trump, isto é o número de dias desde que tomou posse. Estamos aqui mais ou menos nesta fase, já estamos um bocadinho a seguir, eu não tenho os últimos dias, obviamente, não é? Diga. Eu acho que depende da medição que está a ser utilizada, ok? Portanto, eu acho que... Portanto, 51 era o que Obama tinha quando foi reeleito... quando foi reeleito para o seu segundo mandato, em 2009. Portanto, o que eu sei dizer é que Donald Trump, com os últimos dados que eu vi, estava com um nível de aprovação relativamente reduzido por comparação com os anteriores presidentes, à data em que foram reeleitos, mas muitas vezes no final do mandato as pessoas ganham ali uma estima adicional pelo seu presidente. A última coisa que eu gostaria aqui de dizer é que, de facto, só tendo em conta aquilo que eu vi nos painéis anteriores e que me pareceu bastante relevante, é que nestes nossos painéis, mais ou menos somos todos consensuais em achar que Donald Trump não é assim uma figura muito recomendável por aí fora. E noticiamos muito isto e reportamos muito isso e ridicularizamos muito aquela figura, porque ele de facto presta-se a esse estilo de comentário e de abordagem, mas esse ridicularizá-lo aproxima-o de uma percentagem muito importante da população, faz com que as pessoas se identifiquem com ele e sentem-se ofendidas quando alguém que acham que lhes é próximo é ridicularizado e, portanto, acho que os mídia têm de arranjar uma forma mais inteligente porque são agentes muito importantes nesta matéria e os comentadores, as pessoas que habitualmente comentam estas matérias, têm de arranjar uma forma mais inteligente de não ridicularizar ao ponto de dizer porque é um bocado saloio ou porque é pouco intelectual ou porque... Há que ter cuidado nestas matérias porque ele não deixa de ser um homem inteligente, é um businessman, assim, básico, há muitas pessoas básicas, não é? E isso tem de ser bem analisado se quiser vir a inverter o curso da história. Obrigada. Eu estou só aqui a repor isto. Muito bem, muito obrigado por mais um conjunto de informação, que eu não sei se é elucidativa ou assustadora, ou talvez um bocadinho das duas. Ricardo Paes Mamed, muito obrigado por estares. Se esse não funciona, eu tenho aqui um que funciona. Funciona, ótimo, então, força. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Mesmo não sendo um especialista nas questões americanas, nem sequer propriamente deste tema das relações entre a economia e os resultados eleitorais. De resto, creio que toda a gente que tenha o mínimo de ligação à academia pode imaginar que tem sido ao longo das últimas décadas um tema muito estudado, quer por economistas, quer por cientistas políticos, numa dupla vertente que é interessante para o ano que estamos a viver hoje, que é, por um lado, a questão que aqui nos traz hoje, é qual é o impacto da economia nas eleições, mas também o inverso, que é qual é o impacto das eleições na política económica, no funcionamento das economias e no papel que as autoridades públicas podem ter. Há uma literatura que já tem décadas que tem a ver com os chamados ciclos políticos, e é sabido que há uma tendência, aliás em Portugal é interessantíssimo, que desde há muitos anos que tipicamente sempre que há eleições legislativas a economia cresce, o que me faz sempre pensar que nós devíamos ter eleições todos os anos, porque podíamos crescer um pouco mais. E normalmente quando não acontece,
é quando o primeiro-ministro em funções não se candidata ou que entende que não tem, é óbvio que não tem qualquer possibilidade de ganhar as eleições. E seria interessante ver isso no caso português. No caso americano, isto não tem sido, não há grandes conclusões sobre o impacto que ao longo das décadas as eleições têm no comportamento dos governos, mas o contrário, aí as conclusões já são bastante mais robustas, isto é, a economia conta mesmo para as eleições. E quando dizemos, o João Ferreira do Amaral já disse, a Clara Raposo também já o disse, que a economia, não se pode esperar que a economia vá alterar muito os resultados das eleições, creio que podemos dizer isto por dois motivos. Primeiro, porque não se está a assistir ou à espera de uma grande alteração assim repentina, ou uma alteração dramática em relação ao que tem acontecido nos últimos anos, mas há um outro aspecto que eu acho que é muito relevante, que é não podemos esperar muitas alterações, porque em parte aquilo que é a situação atual e a forma como enfrentamos, como as expectativas que temos em relação às eleições americanas, já partem de um pressuposto, e que é um pressuposto que é importante. E que nós só achamos que a economia não tem importância porque já estamos a descontar isto. É que as coisas estão a correr bem a Trump. As coisas estão a correr muitíssimo bem a Trump do ponto de vista económico. E, portanto, acho que esse pressuposto nós devíamos deixar bastante claro. A taxa de desemprego, como já aqui foi dito, está muito baixa. O João Ferreira do Amaral disse aqui que de facto ela tem vindo a descer, e a Clara também mostrou o gráfico de que a taxa de desemprego tem vindo efetivamente a crescer, mas durante o período de Trump ela continuou a crescer e mantém-se a nível baixo e com expectativa de continuar a crescer, embora já não tenha muito para decrescer, peço desculpa, para cair, já não tem muito para cair, mas a expectativa do FMI, por exemplo, é que de 2019 para 2020 haja uma quebra na taxa de desemprego nos Estados Unidos. E o FMI, inclusive, tem expectativas em relação ao crescimento económico que são mais otimistas do que tinha há um ano e do que outras instituições têm. Portanto, aquilo o cenário que estamos a enfrentar é um cenário em que a economia americana está a ter um bom desempenho, e está a ter um bom desempenho nas variáveis económicas que a literatura académica diz que são mais importantes. Há muitas variáveis económicas possíveis, a Clara também aqui referiu, podíamos estar a falar de déficit orçamental, da dívida pública, das exportações, de muitas coisas, mas tipicamente aquilo que é essencial para o desempenho eleitoral são duas variáveis, que é a atividade económica, em geral, o crescimento do PIB, se quisermos, a variação do PIB, e é o emprego ou desemprego. E nestas duas variáveis que têm sido reveladas como sendo essenciais ou como sendo muito relevantes na explicação dos resultados eleitorais, a situação é extremamente favorável. Dito isto, o João dizia não há determinismos, eu acho que nós devemos ter presente que não há determinismos. Agora, também o estudo da relação entre a economia e eleições permite-nos perceber porque é que não há determinismos. E um dos motivos pelos quais não há determinismos é que aquilo que conta para eleições não é exatamente o que temos vindo a falar até aqui, que é o que as estatísticas oficiais nos dizem, mas é, em larga medida, as percepções que as pessoas têm. As percepções que não são as percepções pessoais. Quando a Clara dizia há pouco, as pessoas não votam em função da sua expectativa individual, mas aquilo que a literatura sobre o assunto vai sugerindo é que as pessoas votam em função da percepção que têm sobre o conjunto da economia, mesmo que isso não bata certo com a sua evolução pessoal. É como se as pessoas tivessem uma leitura altruísta no momento de decidir o seu voto. O que lhes interessa não é tanto se eu estou melhor ou estou pior, mas se a economia, a sociedade está melhor ou está pior. Portanto, há aqui um elemento de percepção que nem sempre bate certo com aquilo que são as estatísticas, mas há aqui um outro elemento muito importante, que é a quem é que as pessoas atribuem a responsabilidade. O João também referia isso na sua intervenção, quando dizia, há coisas que dependem dos Estados e não dependem do Governo Federal, mas aqui também não interessa tanto a análise objetiva se a situação de um determinado Estado ou até de uma determinada cidade ou município dependem do Governo Federal ou do Governo Estadual. Aqui a questão relevante é o que é que as pessoas acreditam.
E isso significa que há aqui um espaço de mediação entre a atividade económica e o sentido de voto que é exercido pela comunicação social, que é exercido pelo debate público, e aqui o fundamento, não diria que é tão fundamental, mas igualmente importante, para nós percebermos a importância da economia, não a podemos desligar da importância daquilo que é o discurso, a narrativa dominante. Nos Estados Unidos, neste momento, está a acontecer uma coisa que é curiosa, que é interessante do ponto de vista da ligação entre a economia e as dinâmicas político-eleitorais, que é o seguinte: as bases mais hostilizadas por Trump são aquelas que estão a sentir mais na pele a boa situação económica. As minorias são aquelas para quem a taxa de desemprego mais desceu e os salários reais mais aumentaram, principalmente no último ano. A taxa de crescimento do salário real nas minorias é 1 a 2 pontos percentuais superior no último ano àquilo que é a maioria branca, digamos assim, que cada vez é menos maioria. Isso significa que uma parte da população hostilizada ou pelo próprio Trump ou pelos apoiantes do Trump são aqueles que sentem na pele as melhorias da economia. Em segundo lugar, a base de apoio do Trump, aquela mais forte, não propriamente os brancos ricos, mas os brancos pobres, os brancos do Rust Belt, são aqueles que têm, para quem a economia tem sido menos benévola nos últimos tempos. E isto abre aqui um elemento de incerteza que será muito curioso ver como é que evolui, porque a sensação que dá, se nós olharmos para isto assim de forma imediata, é o que é que vai acontecer? O que vai acontecer seria, o que iria acontecer se só estas variáveis económicas contassem, é que iria haver uma desmobilização do voto nos dois lados do espectro político. Parte do eleitorado do Partido Democrata iria estar menos mobilizado porque as coisas têm corrido bem, e na verdade as sondagens sobre o apoio que Trump recebe por parte das minorias têm vindo a aumentar e não a diminuir, o que pode ser facilmente explicado por esta questão económica. Isto poderia ser um elemento de desmobilização do voto do Partido Democrático, mas ao mesmo tempo o que acontece é uma possibilidade de desmobilização do voto por parte da base eleitoral do Trump, porque são aqueles que têm beneficiado menos daquilo que é a evolução recente. A explicação para terem beneficiado menos passa muito pela questão dos mercados internacionais e dos conflitos comerciais. Uma boa parte desta população de votantes de Trump fazem parte daquilo que ainda existe de América industrial, que depende bastante das exportações, e sabemos que os dados mostram que as exportações foram muito penalizadas. Ora, o acelerar ou a tentativa de dar sinais de um acordo com a China pode ser interpretado como uma tentativa de eleições acalmar esta penalização que tem vindo a ser dada a esta base de apoio tradicional de Trump, e até uma arma do ponto de vista argumentativo, que é dizer, isto custou um bocado, mas pusemos-nos na ordem, e agora é que we will make America great again. Não é? E portanto esta ideia de que Trump pode vir a estar numa posição em que tem a vender tudo para todos, para as minorias que habitualmente não o apoio, dizem muito mal de mim, mas a verdade é que as coisas não estiveram tão bem para estes grupos, e aos outros disseram, isto não tem estado bem porque foi necessário pô-los na ordem, e agora pusemos na ordem e as coisas vão melhorar. Não, na verdade, dizer isto ou dizer o seu contrário neste momento é pura especulação, mas vale a pena termos presentes estes elementos de análise no processo eleitoral, porque a própria configuração do Partido Democrático, de quem se vai candidatar pelo Partido Democrático, e o tipo de discurso que vai adotar, vai ter em conta não apenas a questão da economia como um todo, mas como é que diferentes segmentos da população podem estar a ser afetados, não apenas em termos objetivos, mas também em termos de expectativas de evolução futura. Por exemplo, é muito mais fácil as tropas de Trump serem desmobilizadas
com um candidato que neste momento procura disputar alguns estados mais incertos, com base num discurso de que Trump prejudicou-vos, do que um candidato que não seja reconhecido por esses estados como representando os interesses dessas populações. E, portanto, estes elementos são elementos que podem vir, mais do que dizerem-nos hoje, nos permitirem dizer hoje o que é que vai acontecer, são elementos que me parece que podem ajudar-nos a fazer uma leitura, uma explicação para aquilo que vai acontecendo ao longo do próximo ano. Mas isto é a atitude típica do economista, que sabe muito mais explicar o que já se passou do que prever aquilo que se vai passar. Obrigado. Muito obrigado a todos. Devido ao adiantado da hora, eu ia só roubar 30 segundos e depois pedir a todos que estivessem aqui às 14h30 para recuperarmos o andamento. Aqui há 2 ou 3 anos o professor Paes Ferreira fez o favor de me convidar para uma sessão destas. Eu cheguei aqui e disse que achava que o Trump ia ser reeleito. Estava bastante mais isolado na altura e foi muito mais divertido do que hoje. Eu quero só juntar aqui 3 dados. As pessoas votam muito com a carteira e disse aqui o desemprego está mais ou menos, está o melhor desde 2008, 12 anos. As pessoas têm uma vida um bocadinho mais confortável do que o que tinha. O índice de confiança da Bloomberg está em máximos de 19 anos. E, portanto, do ponto de vista, coisa que os nossos amigos economistas não se entendem, o que é normal. Nós juristas nunca fazemos isso, mas eles não se conseguem entender. Se a economia tem alguma coisa a ver com isto, Trump vai ganhar a eleição. Mesmo com uma taxa de desaprovação como a que ele tem, Obama tinha uma taxa de aprovação só 2%. No mesmo momento do mandato, Obama só tinha 2% de aprovação a mais do que Trump e foi reeleito. George W. Bush tinha mais desaprovação nesta altura do seu mandato do que Trump e foi reeleito. E, portanto, eu não confiaria nesses números por aí além. Se a economia tiver alguma coisa a ver com isso, Trump é com toda a probabilidade reeleito. E isso também nos ensina uma coisa, ainda encontra uma coisa que o Ricardo disse e muito bem. Muito do eleitorado norte-americano vai decidir se vota pelos seus princípios ou pela sua barriga. E normalmente as pessoas votam pela sua barriga. Muito obrigado e vamos tratar da nossa. Até às 2h.